Fala galera Power! Esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional mais valorizado e de destaque nesse mundo do Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado por Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia quentíssima que acabou de sair na atualização de maio de 2022. Uma funcionalidade que vai acabar de vez com aquelas gambiarras que a gente fazia no visual, utilizando o bookmark ou mesmo a expressão DAX, usando o switch, para poder ter o efeito de um eixo dinâmico. Agora, a gente não precisa mais dessa gambiarra, uma solução super elegante proposta pela Microsoft. Necessidades analíticas para os relatórios Power BI em deixar um eixo dinâmico com um cunho mensal, trimestral ou mesmo anual sempre existiram. E as soluções para implementar esse tipo de coisa sempre foram bastante criativas. Aqui eu estou com o arquivo da minha live, na minha estreia aqui no canal Planilheiros Brasil, onde eu mostrei para vocês passo a passo como construir o chamado eixo Power, o eixo Planilheiros Power, é bastante comum no mundo dos negócios. Essa atualização não resolve plenamente o eixo Power, pois ele tem cunhos de projetado, planejado e o acumulado até o ano. Porém, para uma visão geral e alguma das abordagens que eu expliquei na live, e quem não viu a live, o link está aqui na descrição para vocês reverem, tá? Tem muitas sacadas interessantes sobre como abordar certos tipos de problemas. Porém, boa parte daquelas abordagens simplesmente vão ser simplificadas com esse novo recurso. Que novo recurso é? Seriam os parâmetros de campo. Primeiramente, ele foi liberado a partir da versão de maio de 2022, em pré-visualização, ou seja, ainda pode ter algumas alterações, e para habilitar, a gente vem em arquivo, opções e configurações, opções, recursos de visualização, é uma tradução meia direta, né, de recursos que ainda estão em preview, e você tem que habilitar esse campo parâmetros de campo. Se você habilitou pela primeira vez, você tem que fechar o Power BI Desktop e reabrir. Antes, apenas uma dica rápida. Se você tem um relatório com múltiplas abas, que é o caso aqui, você pode navegar de maneira fácil entre essas abas, não clicando nas setinhas da esquerda e à direita, pois, enfim, eu particularmente não me sinto confortável desse jeito. Mas assim como no Excel, se você clicar com o botão direito, você tem a lista de todas as páginas já nomeadas para esse relatório. Como eu falei, aqui foi o passo a passo da live do Eixo Power. A gente só vai pegar alguns itens específicos para mostrar essa nova funcionalidade. Então, só para situarem quem não conhece esse exemplo, eu tenho aqui as cotações do Bovespa, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, do dólar e do Bitcoin por ano. E a gente gostaria de ver essas mesmas informações em vários níveis de detalhe. Por exemplo, como podemos ver aqui, estamos vendo os dados por ano, mas nós poderíamos querer, por exemplo, ver os dados por trimestre ou por mês. Então, temos um problema aqui, pois eu consegui fazer o drill por trimestre em apenas duas visuais. Na live a gente discute um pouco mais sobre esses temas. Por quê? Porque os valores que eu dei para o eixo X foram determinísticos, ou seja, foram primeiro o ano, seguido do trimestre, o ano, o mês e, por último, o dia. A gente sempre quis criar um parâmetro onde eu selecione, por exemplo, qual que é a visão que eu quero ver, se é a visão trimestral, anual ou mesmo mensal. E a gente agora tem os parâmetros, né, de campos. Como que a gente adiciona esses parâmetros? A gente pode vir, por exemplo, na parte de modelagem, novo parâmetro, parâmetro de campos. Parâmetro de intervalo numérico, vocês já devem conhecer, onde a gente escolhe, por exemplo, uma variação de mais ou menos 5, 10, 15, 20%, para a gente ver o resultado dessa sensibilização de determinado número. A gente insere isso no meio dos cálculos
dentro de nossas expressões DAX. Porém, esses campos, eles são um pouco mais completos, pois você enxerga todo o seu modelo com todas as linhagens, ou seja, todas as colunas existentes no modelo, e você é capaz de adicionar aquelas colunas que te interessam. Então, nesse primeiro, eu vou colocar aqui grão calendário, e eu vou adicionar as colunas já de calendário que me interessam. Por exemplo, o ano, o trimestre e, por fim, o mês. Vou manter habilitado adicionar a segmentação nessa página e, ao criar, ele vai me adicionar uma nova tabela, cujo nome é grão calendário. Daqui a pouco a gente vê essa expressão. E me adicionou também essa segmentação de dados, que a gente pode deixar ela um pouquinho mais bonitinha aqui. Formatação na horizontal, onde eu consigo escolher por ano, trimestre e mês. Agora, o que é que eu faço? Eu enxergo o meu visual que eu estou interessado e eu removo as linhagens que não me interessam mais. Eu não quero mais a visão por ano, por trimestre, por mês, que vinha na hierarquia. Eu quero vir aqui na minha grão calendário e adicionar essa referência. E eu faço isso para cada um desses visuais. Então, ao completar, eu consigo selecionar se eu quero por ano, por trimestre ou por mês. E todos os visuais são alterados, ou seja, a segmentação para esses visuais de colunas, elas são trocadas a depender do parâmetro selecionado no momento. Sério, eu estava sonhando com esse tipo de solução há muito tempo para a gente ter esse tipo de dinâmica. E foi tão simples como criar uma tabela, e essa tabela é uma tabela de parâmetro. Ela não tem relacionamento nenhum com as outras tabelas do modelo. Uma coisa, não sei se vocês perceberam, ao criar essa tabela de parâmetros, usando a interface do usuário, e ela tem que ser criada através da interface do usuário, ele me criou uma tabela. Vamos olhar essa tabela. Essa tabela ela possui 3 colunas. E se vocês perceberem, ele usou a ordem. A tradução aqui ficou errada porque order ele traduziu por pedido, mas na verdade é a ordem com que as linhagens, ou seja, os campos, a gente queira que apareça na segmentação de dados. Se eu tivesse invertido a ordem, colocado ano, depois mês e por último trimestre, ele teria embaralhado essa ordem. Onde, basicamente, a gente tem o nome que aparece na segmentação de dados. Então, se, por exemplo, eu não quisesse manter esse nome de ano, trimestre ou mês, eu posso vir na própria expressão criada automaticamente e alterar. Isso aqui, pessoal, isso aqui se chama o Table Constructor. É uma instrução que você dá para a linguagem DAX para você criar uma tabela determinada, tá? Então, sempre começa entre chaves e para cada linha você coloca entre parênteses separados por vírgulas os valores. Então, se a gente perceber aqui, tem ano, essa função que é uma função nova, onde ele pega a linhagem referente ao objeto dinâmico, tá? Então, você poderia colocar uma medida aqui, e ele funcionaria, a gente vai ver mais adiante. E, por fim, a ordem. Se eu não quisesse ano, mês, trimestre, eu posso vir aqui, escrever aqui 2, escrever 1. Ou eu não quero que seja esse texto, eu quero que seja anual, trimestral ou mensal. Eu posso vir aqui, uma vez criado, através da interface, renomear e reordenar, como eu reordenei o trimestre, e ao ver o visual, ele respeita a nova ordem que eu coloquei e a nova nomenclatura. Só para finalizar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, uma medida, que eu vou chamar aqui de medida teste, que eu vou usar exatamente esse mesmo tipo de expressão. Vai ser meu terceiro item e eu vou querer fazer uma referência para, por exemplo, o Bovespa. Tá? Uma medida qualquer que temos aqui. E se você perceber, ele aceita
Opa, faltou, teve uma vírgula a mais aqui. Então, se você perceber, ele aceita uma referência a uma medida seguindo as melhores práticas, né, sem o nome da tabela, e ele acaba funcionando de maneira adequada e conforme o esperado. Vou voltar aqui, desfazer esse item, e qualquer alteração a gente faz aqui a partir de agora. E isso é uma tabela calculada, né? Então ela é avaliada sempre ao final do processo de atualização, após o Power Query atualizar os dados conforme a instrução. Lá na live do eixo Power, a gente citou uma alternativa como os múltiplos pequenos, a gente citou uma alternativa como os bookmarks, tá? Então, teve outra atualização, se eu não me engano, no final de 2021, onde a gente tem aqui, se eu não me engano, na exibição, não, inserir botões, navegador e favoritos, a tradução de bookmarks. E, se você reparar, eu tenho aqui já os meus 2 bookmarks que existem nesse modelo. Eu poderia simplesmente me livrar desses botões e usar a formatação aqui para fazer o blue apropriado que mexa no bookmark, tá? Se bem que para esse tipo de cenário você nunca mais vai precisar usar bookmark. Isso é uma mão na roda, né? Quem já trabalhou com bookmark sabe a dificuldade de criar e, pior, a dificuldade de manter atualizada toda essa interação. A gente também passou pela abordagem do eixo fixo, e aqui ela exigia uma alteração do modelo. E que alteração do modelo foi essa? A gente introduziu na tabela de calendário uma outra tabela chamada eixo fixo com um relacionamento bidirecional que deve ser evitado ao máximo, porém esse é um dos poucos cenários em que o uso é seguro, mas com essa nova funcionalidade isso vai se tornar obsoleto, tá? Então eu não preciso mais fazer isso. Eu consigo vir aqui na minha grão calendário e ter exatamente o mesmo efeito. Só um porém, que aqui a gente colocou a informação year to date, ao invés de apenas mensal, trimestral ou anual, onde ele pega apenas os meses, né, acumulados do ano corrente. Se eu quiser ter um efeito onde eu mantenho todos os meses selecionado um valor, por exemplo, YTD, eu tenho que manter o padrão adicionando a tabela com relacionamento bidirecional. Mas vamos dizer que para o nosso cenário eu quero uma visão anual, onde, por exemplo, 2022 ele destaque que é um ano incompleto e marque como YTD, por exemplo, tá? Então a gente pode vir aqui e adicionar uma nova coluna na nossa de calendário, onde basicamente a gente vai colocar aqui como um anual YTD, onde ele vai identificar qual que é o maior ano disponível na minha de calendário. Esse maior ano vai ser marcado como YTD e todos os demais vão ser marcados como o próprio ano, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Posso declarar uma variável, tá? Que seria o ano atual, que seria o minha de calendário ano. Eu tenho a minha informação do maior ano disponível, que seria o var maior ano, que seria o máximo da nossa de calendário ano. E eu tenho que determinar, se esse ano for igual ao máximo, retorne YTD, caso contrário, retorne o valor. Então, eu vou declarar aqui var resultado, que vai ser um simples se, né? If eu tenho que o meu ano atual seja o meu maior ano, e em sendo isso, eu quero retornar, por exemplo, o texto YTD. E, caso contrário, eu quero que retorne o próprio ano. Sendo que o ano aqui, se a gente enxergar, ele está do tipo numérico. A gente consegue ver esse somatório, esse sigma ao lado da linhagem da coluna. E eu tenho que transformar isso para texto. A gente transforma as coisas para texto na linguagem DAX através da format. Eu vou pegar essa informação de ano atual e eu vou colocar com 4 dígitos, que é o próprio resultado. Então, ao final, return o próprio resultado, né? Eu escrevi errado, tá? Tem outra dica muito legal para a gente alterar em lote aqui. Mas você seleciona a palavra, aperta Ctrl F2. Então,
todas as palavras dentro do código da linguagem DAX, elas vão ser selecionadas com múltiplos cursores e você pode reescrever, por exemplo, resultado, que seria o nome mais correto, até para manter a própria legibilidade, e se a gente for voltar nesse modelo, a gente entenda um pouco melhor o que foi feito. Tá? Então, criada essa coluna anual YTD, eu posso tanto criar um novo grão, quanto vir aqui e adicionar, né? Vou copiar aqui desde a vírgula e vai ser aqui o YTD. A ordem eu vou manter anual, trimestral, mensal e por último a YTD, e a referência não vai ser mais o ano mês, vai ser a coluna seria anual YTD, tá? Então, ao fazer isso, a gente consegue, por exemplo, ter o comportamento anual, trimestral, mensal e YTD. Ah, mas naquela solução inicial que a gente fez aqui, eu não quero que apareça o YTD. Não tem problema, você pode vir aqui no próprio visual e filtrar fora, né? Você quer que seja todos menos o YTD. A gente ainda consegue ter um parâmetro mais amplo e restringir as opções que para essa página a gente quer dar, já que na outra página a gente quer dar uma opção a mais, tá? E só para finalizar, e para dar certo, né, a gente tem que trocar os eixos. Não mais esse eixo genérico, e sim esse grão recém-escolhido, né? Então, eu venho aqui e troco de todos. E para finalizar, né, eu tenho que trocar a segmentação, que ele está pegando do eixo fixo. Agora eu quero que pegue do meu grão calendário. Então, ao selecionar anual, mensal e YTD, a gente tem o comportamento desejado, exceto que a ordem está estranha aqui. A gente pode ver a nossa de calendário e classificar essa coluna por exemplo, o ano. Agora está funcionando como o esperado. Beleza, pessoal? Então essa funcionalidade é simplesmente fenomenal, né? Basicamente a gente tinha que fazer bookmarks ou mexer no modelo, e agora não. Com a simples tabela de parâmetros, a gente consegue alterar e controlar o que está sendo aparecido. Um outro uso possível, tá? Deixa eu adicionar uma nova página aqui. Eu tinha adicionado, vamos colocar uma só aqui, tá? Por exemplo, é uma prática comum que, para ser sincero, eu acho que não deve ser feita, tá? Mas você consegue criar uma tabela, tá? Por exemplo, vamos escolher os campos aqui. Novo parâmetro, campos. Com todas as informações da tabela a monitorar. Por exemplo, com a data, o nome da ação, na verdade o ticker, o volume, alta, baixa, abertura e a informação de fechamento. A gente pode criar uma tabela, né, com essas informações, e de modo que tudo que tiver, na verdade eu não dei nome, seria parâmetro, tá? A gente pode pegar uma informação com tudo que a gente acabou de selecionar, tá? Então, se eu não quisesse todas as informações, eu poderia só escolher a data, o nome, o ticker e o fechamento. E o que é que muita gente faz no relatório publicado? Clica nos 3 pontinhos e baixa o arquivo Excel com essas informações. De modo que você escolhe quantas e quais colunas você pode colocar. Essa não é uma boa prática, tá? Fazer, eventualmente, para uma análise pontual que não será recorrente, beleza, dá para fazer. Mas o que é que eu faço nos meus relatórios do Power BI Serviço? Eu simplesmente desabilito essa possibilidade de a pessoa baixar, tá? Por quê? Porque se ela quer baixar, tem uma razão para isso. E o processo dela, com certeza, não deve ser aquele de abrir o relatório e manualmente extrair a informação, tá? Se ela precisa dessa informação de maneira recorrente, ela fala comigo e com os conhecimentos que a gente tem do Power BI Serviço. Inclusive, o Tio Garcia tem um curso básico de Power BI Serviço lançado aqui no final do ano passado. A gente consegue bolar uma forma de essas informações que estão no meu dataset, estão no meu modelo,
que ela consiga adicionar através do Power Query ou mesmo um modelo composto na real situação dela, tá? Então, essa aqui é uma outra possibilidade, tá? Que esse eixo dinâmico nos traz. Mas o que está por trás desse eixo dinâmico, né? Então, se a gente tentar ir um passo além e entender como que é feita essa implementação, a gente vai ver que essa implementação ela é feita a nível de relatório do Power BI. Essas mesmas páginas, né, que muita gente chama de dashboard ou painel, que a gente constrói aqui através do Power BI Serviço. E o que é que ele faz? Todo o visual que a gente cria, ele cria uma consulta DAX, chamada DAX Query, para povoar. Como que foi feita essa implementação? Essa implementação é a nível de relatório do Power BI, tá? Que muita gente chama de dashboard, painel. Basicamente são essas páginas que a gente constrói para que a análise seja consumida pelo nosso interlocutor. Então, antes de povoar qualquer visual desse, antes a gente tinha que nomear coluna por coluna, linhagem por linhagem. Ele escolhe as linhagens adequadas para cada função. Ou seja, vou criar mais uma última tabela de parâmetros só para deixar um pouquinho mais claro, tá? Então, se eu vier aqui em modelagem, novo parâmetro, campos, eu posso criar um novo parâmetro que mistura coluna e medida, tá? Não tem que ser exclusivo de medida nem exclusivo de coluna. A gente pode criar itens misturados. E esses itens misturados, por exemplo, eu posso vir aqui no meu monitorar e escolher o ticker, o nome e só o nome, tá? O nome e esse valor genérico aqui. Com esse nome e valor genérico, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma matriz. E nessa matriz, eu pego o meu, que é que eu acabei de chamar, seria mistura, coluna e medida, e adicionar essa informação tanto nas linhas quanto nos valores. E você vai perceber que essa referência única, ela mistura tanto campos de coluna quanto campos de medida. Então, se eu colocar em campos cuja natureza seria uma referência a uma coluna, ele vai aproveitar apenas essas colunas. E se eu colocar esse mesmo campo em itens cuja natureza sejam de medida, ele vai colocar essa medida. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e alterar um pouquinho, colocar um outro campo de medida aqui, tá? Então, além do genérico, eu vou escolher aqui o Bovespa e o nome da medida vai ser o Bovespa. Automaticamente, ele identificou que temos dois campos de medida e ele colocou as duas informações de Bovespa, sendo que eu só apareço o valor para aquele campo do Bovespa propriamente dito. Então, pessoal, de novo, a gente consegue tanto escolher os eixos dos visuais, como quais são as medidas que a gente quer controlar, tá? Então, eu escolho aqui, né? Opa, só estou interessado em mostrar o nome e o meu genérico aqui. E não gostei desse nome genérico. Volto aqui na expressão e coloco valor para o nome. E ele aparece aqui com o campo que a gente se interesse, tá? Só uma outra particularidade, eu consigo renomear esse item do visual para qualquer coisa, mas essas informações não são refletidas, até porque essa é uma referência dinâmica. Que, de novo, antes a gente tinha que se valer de um eixo temporário para fazer a transição, ou de uma medida temporária com um switch para fazer uma transição, e agora a gente não precisa mais, tá? Então, as alterações dos nomes são feitas diretamente nessa construção. Ah, Renata, o nome da minha medida mudou. Genérico não se chama mais genérico. Vamos renomeá-la aqui. Vai se chamar de qualquer coisa. Ele continua funcionando, tá? Se você ver aqui a mistura colunas, ele mantém a informação e ele continua funcionando. Só tenho que meio que remover aqui. Então, valor do nome
e ele funciona do mesmo jeito. Beleza, pessoal? E só para finalizar, essa é uma alteração feita a nível de relatório do Power BI. Se você tem um modelo publicado que os seus usuários utilizem ou analisar no Excel, o Excel não faz consultas baseadas em DAX. Ele faz consultas baseadas em outra linguagem chamada MDX, e essa linguagem não é compatível ainda, tá? Lembrando que na data dessa gravação ainda é em preview, então essa funcionalidade não vale para o analisar no Excel. Então, só para vocês verem a beleza, soluções que antes a gente tinha que mexer e alterar o modelo, não precisa mais, tá? Eu vou criar aqui um último exemplo, abrindo uma página em branco, tá? Onde eu vou conectar remotamente em Live Connection para criar o meu relatório a partir de um conjunto de dados já publicado. Por exemplo, eu vou utilizar esse de uma live que eu tive o prazer de participar, que foi o Global Power BI Summit 2022. E o exemplo era simples, tá? O foco lá era provar coisas sobre data flow, otimizações e melhores práticas para o troubleshooting lá. Mas basicamente a gente está aqui conectado em tempo real. E se eu quiser vir aqui inserir modelagem, na verdade, novo parâmetro não está disponível. Mas como nós temos o modelo composto disponível, eu posso clicar tanto nesse fazer alterações nesse modelo aqui em cima ou aqui embaixo para criar um modelo local. E ao criar esse modelo local, eu primeiro conecto e crio todas as tabelas que existam no meu modelo original. Não vou alterar nada aqui, clicar em enviar, e eu passo a ter a possibilidade de construir outras opções de modelo, inclusive aqui na modelagem novo parâmetros, campos, tá? Então eu consigo ver todas as tabelas, que nesse caso é só uma, e escolher, por exemplo, categoria, denominação, espécie, família e essas duas medidas aqui, quantidade e valor. E ao criar essa informação, você pode perceber que, da mesma forma que a gente fez no último exemplo, eu posso adicionar esse parâmetro aqui e ele funciona sem maiores problemas, tá? Eu posso escolher apenas a categoria, a família e o valor, e ele calcula. Ele não precisou alterar o meu modelo que já existe e está validado, provavelmente por uma outra pessoa, para eu poder criar esses artifícios visuais que muitas vezes os relatórios demandam, tá? Então, essa atualização é matadora. Usem e abusem, e ela vai destravar muita coisa na arquitetura correta de se consumir uma solução do Power BI, que é separando, né? A pessoa do relatório faz o relatório, a pessoa do modelo faz o modelo e a pessoa do ETL fornece os dados já na nuvem e não mais por arquivo, pelo Teams, por e-mail ou qualquer outro formato.